olá a todos, muito bem-vindos ao meu canal e hoje vou-vos trazer muita informação que vocês vão precisar para vocês despertarem de uma vez por todas. Hoje eu trago informação para que vocês estudem, para que vocês aprofundem, para que vocês reflitam e para que vocês deixem de pensar que vocês são este personagem e que vocês não são. Isto é um avatar e eu hoje vou demonstrar que este avatar não tem livre-arbítrio. Eu não vou falar sobre o livre-arbítrio em si, porque eu já disse que para falar do livre-arbítrio, já disse em alguns vídeos, que para eu demonstrar que o livre-arbítrio não existe, eu precisaria, para vos convencer, eu precisaria de ir umas 5 horas ou mais. E eu não vou fazer isso, mas hoje vou-vos dar umas noções sobre isso. Quer dizer, quando vocês chegarem ao final do vídeo, vocês vão entender que realmente vocês não têm livre-arbítrio, que realmente todos nós estamos sob influências das nossas memórias e programas e tudo o que nós fazemos está conectado com isso. Quer dizer, cada ação, cada reação, cada emoção, o que seja que aconteça connosco, tudo o que nós decidimos tem a ver com as nossas memórias e programas. E essas memórias e programas estão dentro de nós, estão instalados, desde muitos desses programas estão instalados desde o início do nosso nascimento, outros vão se instalando e outros vão se ativando. Estão cá dentro, não é? Que depois só se ativam em determinados momentos, em determinadas alturas da nossa vida. Que a nossa própria energia nos leva, a nossa própria vibração nos leva até aquele momento, até que aconteça aquilo. Isto não é nada por acaso. Muitas pessoas pensam que é o destino, mas sim, é o destino que já está programado. Então, meus amigos, vamos ao que interessa. Eu vou-vos dar uma lista de tudo aquilo que vocês deveriam saber, pelo menos um bocadinho, que vocês deveriam comprar um livro ou procurar na internet, procurar aí no YouTube sobre isso. Para quê? Para que vocês comecem a conectar os cabos. Para que vocês entendam que não há forma de a gente não sair daqui sem saber isto. Uma vez que tu saibas todas estas informações, tu vais-te começar a questionar. E eu hoje vou-vos dar a sério. Hoje vai ser, eu acho que este vídeo vai ser fantástico para vocês. Para que vocês, de uma vez por todas, vocês despertem. E que vocês entendam, no final do vídeo, que nós somos marionetes desta grande ilusão. Ok? Vamos ao que interessa? Sim, estão preparados? Eu preparei aí um PDF com uma lista onde vocês vão ter de saber tudo entre aspas. Vocês já ficam com uma pequena noção sobre o que existe neste mundo. E no fim eu vou fazer se calhar um resumo sobre isto, fazendo todas as conexões entre aspas, demonstrando que nós realmente somos avatares, que não estamos aqui, que não importa se é um guru da internet, se é um padre, ou se és tu, o que seja, não importa quem sejam os personagens, tudo faz parte do sistema. Tudo faz parte do jogo. Um joga de uma maneira, outro joga de outra. Nós depois dizemos assim, mas porquê que aquela pessoa é assim? Porquê que eu sou assim? Porquê que eu tenho azar? Ou porquê que a outra pessoa é afortunada? Ou porque certo tipo de características? E porquê que as pessoas não mudam? Não mudam porque já estão programadas desde o início. Desde o início. Então, eu também tenho a minha programação? Sim. Tu tens a tua programação? Também. Mas depois, no fim, eu digo-vos como sair daqui, como sair desta Matrix, porque não há outra forma senão largar o personagem, ok? Então, vamos ao que interessa. Eu vou aqui partilhar aqui a minha tela. Vocês aí já estão a ver. Deixa-me só aqui ajustar um bocadinho isto, porque eu não tenho 2 monitores, eu só tenho um monitor, e então isto fica um bocadinho difícil. Então, como vocês já podem estar a ver,
O que é que nós estamos aqui? Temos aqui um guia completo, métodos de leitura, de personalidade e diagnóstico de bloqueios. E tudo e mais alguma coisa. Aqui vocês vão ter de saber isto tudo. Entre aspas, não é? Vocês vão ter de ser curiosos, vocês vão ter de procurar, pesquisar, conectar as coisas para saberem como é que é este personagem. Então eu vou-vos dar aqui uma lista. Não importa se vocês acreditam ou não, o que importa é vocês realmente entenderem isto. Quer dizer, vocês procurarem um livro, né? Comprarem um livro ou tentarem saber um pouco mais sobre isto e depois começarem a fazer as conexões. Lembrem-se, quando vocês começam a construir um puzzle, vocês compram um puzzle. Eu vou-vos dar aqui as listas, a lista toda. Agora, vocês vão ter de montar o puzzle. No princípio, vocês metem umas pequenas peças, certo? E vocês não entendem o puzzle. Vocês só vão poder entender este mundo, quem tu és, ou esta ilusão, quando tu conectaste tudo isto. No momento em que tu conectes com isto tudo, faz luz. E hoje, a sério, vocês vão entender e vão ficar se calhar um bocadinho tristes, porque isto é pura realidade. Há certos métodos que têm muita informação e vocês vão ficar desiludidos com aquilo que vocês vão aprender. Por exemplo, temos aqui a quiromancia, linha e formato das mãos para tendências de vida e caráter. Pois é, através das linhas das mãos nós já começamos a saber, né, se nós... É assim, tu tens que meter as mãos na massa, tu tens que ver, estudar, a ver se isto está certo ou se está errado. Tu não podes só dizer, não, isto é errado, não, isto é tudo uma mentira. Não, tu tens que estudar. No momento em que tu estudas e vês e fazes as comparações, então aí, nesse momento, tu já começas a ter uma conclusão, uma opinião sobre isto. Então, há que estudar a linha das mãos para ver como é que é. Eu, na minha altura, eu já estudei isto, agora já me esqueci de tudo, mas vocês vão ter de estudar. Depois temos a dermatologia, digitais usadas para mapear aptidões inatas, mas pronto, isto, há aqui algumas coisas que não interessam muito bem, mas vamos aqui, esta aqui interessa. Por exemplo, a morfopsicologia, rosto como reflexo de emoções e cognição. Vocês, a sério, o nosso rosto, quando tu entendes que o nosso rosto tem muitas informações sobre a nossa personalidade, tu vais tirar, a sério, simplesmente vai fazer com que tu não tenhas tantos problemas na vossa vida. Por exemplo, se tu queres namorar alguém, uma mulher ou um homem, né? E tu queres namorar essa pessoa, mas se tu estudares as linhas do rosto, ou a configuração do rosto, ou como está o rosto, né? Os olhos, o tamanho dos olhos, do nariz, da boca, esta parte aqui, as orelhas, as sobrancelhas, as pestanas, tudo e mais alguma coisa, se tu começares a estudar bem isso, tu vais dizer assim, ok, eu não quero este tipo de mulher. A mulher é bonita, é atrativa, só que, por exemplo, tem tendência para a infidelidade. Dá para saber se uma pessoa tem tendência para a fidelidade ou a infidelidade. Tem tendências. Ou se é vamos imaginar que é um homem ou uma mulher que gasta muito. Tudo o que vem, gasta. Está tudo escrito no nosso rosto. Tudo. Então, estudar isto é necessário. Porque se tu tens um amigo e tu queres confiar nele, ou estás à procura de algum sócio para o teu negócio, e tu vem alguém, e a primeira coisa que tens de fazer é estudar o rosto da pessoa. Porque possivelmente vai evitar muitos problemas, e isso, ou mesmo se tu estás a contratar pessoas para a tua empresa. O rosto, a sério, leiam algum livro completo sobre isto e vocês vão ver que dá certo. Quer dizer, que as coisas, muitas, batem certo. Mas e para isso vocês vão ter de comprovar. Isso já demonstra, com estas duas que já li, já demonstra que nós não temos livre-arbítrio. Quer dizer, que nós já temos impresso dentro de nós as nossas memórias e programas. No nosso corpo. Então,
Como nós vemos, por exemplo, vocês possivelmente já tiveram a ler, temos aqui muitos, eu vou passando, não vou estar a falar todos porque isto é uma lista grande. Por exemplo, leitura corporal e postura, gesto e linguagem não verbal revelam autoconfiança ou bloqueios. Quer dizer, nós já temos as nossas memórias e programas. Quem souber nos ler os nossos gestos e linguagem, já sabe que programas e que memórias já nós temos dentro de nós. Não é preciso ser um bruxo, basta estudar. Depois temos vamos por esta aqui, leitura das unhas. Ler as unhas, né? Equilíbrio e força interior pela aparência das unhas. Por microexpressões faciais, osteopatia energética. Mas vamos só, isto são alguns que tu tens que estudar, ou que tu deverias te informar um bocadinho. Depois temos a astrologia. Astrologia. As pessoas pensam que isto é coisa de capeta, ou que simplesmente isto é tudo fantasia. Não, meus amigos. Se tu estudares muito bem a astrologia, tu vais entender que todas as tuas características são da tua personalidade. Toda a tua vida já está escrita. Já foi programada desde que tu nasceste até o dia da tua morte. Estão lá todas as supostas tendências. Não é? Isto não vai mais longe, quer dizer, isto não é capaz de prever realmente o que te vai acontecer, por isso é que as pessoas dizem que é tendências energéticas. Mas se houvesse pessoas que interpretassem bem este jogo, né, onde tu estás metido, esses programas, se houvesse alguém que conseguisse mesmo interpretar, com certeza saberia a tua vida completa. O que é que vais passar em toda a tua vida? Que problemas vais ter? Se vais ter um acidente, se vais morrer, se não vais morrer, se vais ser rico, se vais ser pobre. Está tudo aqui, na tua carta astral. Dependendo da posição dos astros, durante o percurso da tua vida, ele vai te dizer as tendências. Com certeza, há de haver alturas em que mais específicas, onde vai acontecer, onde o astrólogo pode dizer que, olha, aqui vais ter um problema muito grave, ou vais-te separar da tua mulher, ou vais perder a tua empresa. Ele não sabe exatamente, mas está lá a energia, está lá a informação. Então, aqui tem muita coisa para vocês aprenderem. Temos astrologia kármica, médica, maia, numerologia. A numerologia que tem a ver com o teu nome, né? Então, já aí, até mesmo a vibração do teu nome, fazer a contagem, como é que se diz, ver as tendências, né, da tua vida, o teu número de vida, o teu número de, sei lá, já não me recordo muito bem, mas pronto, vocês sabem mais ou menos como é que é, vocês que estão dentro disto. Depois temos a numerologia kármica, a cabala. Isto tudo vocês vão ter de entender, vocês vão ter de se informar. Para quê? Para vocês saberem que tudo já está escrito, que este personagem foi criado desta maneira. Quer dizer, que tu, de certa maneira, não há maneira de tu mudares aquilo que tu já és. Tudo o que tu tens, tudo o que tu és, está dentro de ti, já está programado. Certo? Por exemplo, o ponto 3, sinais externos, expressões pessoais, leituras de sinais e pintas. Isto é super engraçado, não é? Por exemplo, eu tenho uma pinta aqui em cima. Deixa-me só, já vos vou dizer. Deixa-me só. Aqui. Por exemplo, eu tenho aqui um sinal. O que é que significa este sinal? Procurem e vocês vão saber. Eu tenho aqui também outro sinal. Procurem. Para saber. Tenho aqui as Três Marias. Eu não sei se dá para ver, mas tenho aqui 1, 2 e 3. Isto
tem um significado. Então, então vocês vão ter de aprender os vossos sinais no vosso corpo, o que é que significam. Hã? Todos eles têm uma informação por trás. Vocês queiram ou não queiram, agora vocês entendam. Espera aí, queres-me dizer que este sinal que significa algo? Alguma característica tua? Sim. E este aqui também? Sim. E este aqui também? Sim. E se tu tiveres um sinal aqui, que é sensualidade, se tiveres um sinal, sei lá eu, aqui neste canto do olho, ou aqui no meio da testa, todos os sinais que tu tens, significam algo. Vamos continuar. Temos aqui, prontos, são algumas coisas são, entre aspas, é para tu, sei lá, são curiosidades para tu procurares, não é? Como, por exemplo, a leitura da voz, não é? O timbre, ritmo mostram autoconfiança ou segurança. Quer dizer, são curiosidades. Nem tudo. Por exemplo, estilo pessoal, roupas e escolhas estéticas refletem identidade e psique. Isto são coisas, é mesmo por curiosidade, se tu quiseres aprender um bocadinho, quiseres aprofundar um bocadinho mais. Psicologia e mente. Aqui já temos muita coisa. Pronto, isto aqui, pronto, é mais uma lista, esta parte é mais alguma lista só por curiosidade. Há outras onde tu tens que aprender mesmo e outras simplesmente é só por curiosidade. Por exemplo, sei lá eu, hipnose terapêutica, por exemplo, pode-vos interessar. Temos análise transacional, temos PNL, programação neurolinguística. Isto é bom, eu já estudei isto e realmente o PNL, apesar de muita gente dizer que isto é uma farsa, mas realmente, de certa forma, funciona se tu fizeres isso bem. Agora vamos aqui a outra coisa que eu acho que é muito importante para vocês saberem. Constelações familiares. Vocês vão dizer assim, o que é que as constelações familiares têm a ver comigo? Tem tudo a ver contigo. Não há maneira. Quando tu descobres que tudo que tu heredas, as memórias e programas dos teus antepassados e que tu estás a viver a vida dos teus antepassados através dessas memórias e programas, porque elas ou se repetem ou se reparam, então tu dizes, espera aí, eu não tenho livre-arbítrio. Quer dizer, eu estou a viver a vida do meu avô, ou da minha avó, ou do meu bisavô, eu estou a certas partes da sua vida, dos teus traumas, ou da sua das partes melhores, né? Em que nós herdamos, não só as partes más, né? Não só traumas, mas também as partes, os dons, não é? Que eles também transmitem, não é? As suas virtudes. Então, isto é. E depois também dá para saber muita coisa sobre a nossa vida, sabendo esta parte, estudando as constelações familiares. E depois temos também a biodesprogramação ou biodescodificação. Causas emocionais de doenças. Tu dizes assim, espera aí, tu estás-me a dizer que uma doença que eu tenho tem a ver com algo? Sim. Tudo isso está dentro desta rama de estudo, desta informação. Então vocês vão ter de aprender esta parte da biodesprogramação, constelações familiares, porque aí vocês vão saber que nós somos avatares e isto tem uma rede de dados em que está tudo conectado entre eles e que fazem aquilo que nós somos, não é? Nós não podemos ser, não existem duas pessoas iguais neste mundo. Temos o análise transgeracional, temos psiconeurologia, temos metamedicina. Então, temos muita coisa para nós aprendermos. Temos energia e espiritualidade. Leitura da aura, reiki, chakras. Isso é assim, nós temos que saber como é que funciona o nosso corpo, como é que isto funciona, toda a nossa estrutura, como é que nós estamos criados.
porque nós não só somos este corpo, nós também temos o nosso campo energético, temos os chakras, temos as emoções, temos a mente. Então tudo isto vai fazer com que a gente comece a despertar um bocadinho mais para o mundo. Depois temos outras coisas que também são interessantes. Vocês depois eu vou deixar em baixo o PDF para vocês fazerem download, e assim vocês vão pesquisando o que vocês quiserem. Assim vocês já têm os nomes todos. O corpo somática. Pronto, temos aqui outras coisas que, pronto, não é assim. Temos aqui técnica de respiração holotrópica, pronto, acessar memórias inconscientes. Para ver, nós temos memórias inconscientes que nós nem sequer sabemos que temos. Então, temos aqui certas técnicas para a gente também se libertar daquilo que nós não sabemos que temos. Então, são memórias, que é assim, temos memórias e programas que nós nem sabemos que eles existem, e por isso é que, pronto, a nossa vida está como está. Depois temos os oráculos e simbologia, tarot terapêutico, pronto, runas e I Ching, cartomância tradicional, oráculos diversos. É assim, são coisas que vão despertar a tua curiosidade. Depois, o ponto 9, abordagens integrativas modernas. O Theta Healing, liberar crenças limitantes e profundas. Vocês podem usar esta parte do Theta Healing que funciona. Temos a barra de acesso para desbloquear padrões mentais e relaxar a mente. Eu vos aconselho vocês estudarem isto. A cura quântica, pronto, isto já é mais nova era. Psicomagia, curar traumas com atos simbólicos. Magia tradicional chinesa, diagnóstico por pulso, língua e meridianos. Ayurveda, identificar os equilíbrios dos doshas. Depois temos outras coisas assim também bastante interessantes. Não vamos estar a ver tudo. Por exemplo, esta parte também acho que vocês deveriam saber. Por exemplo, o Ho'oponopono. O Ho'oponopono dá para nós nos libertarmos das coisas. Limpeza espiritual e reconciliação. Depois temos o Metta Bhavana, cultivar compaixão e resolver ressentimentos. Tudo isso nos vai ajudar. Temos a parte de descobrir quem nós somos, e depois também temos a parte terapêutica para a gente se libertar de todos esses traumas, ou para tentarmos descobrir o que é que está dentro de nós, não é? Por que razão a nossa vida é assim, não é? Por exemplo, a gente vai tentando se libertar, não é? O perdão radical, o EFT, o tapping. O tapping eu usava muito, é algo que realmente funciona, e eu aconselho vocês a aprenderem a fazer tapping. Se vocês não sabem, vocês já deveriam saber, né? Vocês deveriam fazer tapping assim, para que vocês consigam libertar-se de todos os vossos traumas, né? Vocês depois vão outra vez aqui ou vai aqui. Depende, há pessoas que começam por aqui, há outras que começam já por aqui ou por aqui. Primeiro é aqui, eu me enganei. Há pessoas que já fazem aqui também, aqui, aqui e depois aqui. Então, há várias maneiras de fazer o tapping. Então, vocês escolham a que melhor funcione para vocês, ou aquilo que vocês estejam mais cómodos. Prática de gratidão profunda, a roda de cura xamânica. Pronto, temos muitos. Constelação interior. A 11ª, temos o Mindfulness, observação de pensamentos e emoções sem julgamento. Temos dança-terapia, pranayama, respiração consciente. Pronto, temos informações suficientes para nós tentarmos resolver os nossos problemas. Depois temos os métodos científicos e tecnológicos, que é a análise genética, comportamental, mapeamento cerebral. Depois temos ali realidade virtual terapêutica. Pronto, isto são métodos que a gente pode usar para tentarmos resolver ou conhecer um bocadinho melhor aquilo que nós somos ou o que nós temos dentro, não é? Para resolver estes problemas.
Pois, isto já acabou por aqui. Pois é. Aí está a lista de tudo aquilo que vocês deveriam saber, não é? Tanto as ferramentas para vocês terem conhecimento de como resolver os vossos problemas. Ainda falta alguns métodos, algumas práticas, alguns exercícios, como pode ser os cortes psicomentais. Há outras técnicas que não estão aí nessa lista, mas que se podem fazer para que a gente tente se libertar de todas essas memórias e programas que nós temos, que nós trazemos. Agora vou fazer aqui um resumo de tudo isto, por que razão eu fiz este vídeo, que é mesmo qual é a razão principal de eu estar-vos a contar isto tudo, não é? Não é só para que vocês saibam o que existe neste mundo, como é que vocês podem resolver os vossos problemas ou diminuir os vossos problemas, ou se afastarem um bocadinho deste mundo ilusório, não é? Porque quanto mais conhecimento vocês têm, o que é que vai acontecer? Melhor vocês vão entender quem vocês são. Se vocês sabem quem vocês são e como funciona esta Matrix, como é que vocês foram programados com memórias e programas, e vocês não sabem que vocês são essas memórias e programas, que vocês são um avatar e que este avatar, queiras ou não queiras, tem estas memórias e programas. Então, tudo isto que eu vos mostrei vai fazer com que vocês tenham uma melhor compreensão de vocês mesmos. Não é só, a vida é o destino. Não. Temos memórias e programas herdados pelos nossos ancestros, temos a astrologia que nos programa no dia do nosso nascimento, com a posição dos astros, e depois influencia até o dia da nossa morte. Temos as características faciais, que vão mostrar. Eu, por exemplo, eu vou olhar para uma pessoa na rua, eu vou olhar para ela e já vou ver mais ou menos quais são as suas tendências de personalidade. Então, já me mostra que eu tenho conhecimento daquela pessoa. Aquela pessoa não consegue simplesmente esconder, porque a cara está à mostra. Então eu consigo ver. Se eu consigo ver, então já me dá informação. Então, cabe-me a mim dizer assim, quero esta pessoa como amiga ou não, ou me afasto. Por exemplo, uma pessoa que seja narcisista tem na cara o seu narcisismo. Tu consegues ver, através das feições da cara, da fisionomia da cara, se a pessoa é narcisista ou não. Ou se é infiel, se não é infiel, se é uma pessoa confiável ou não. Pela linha das mãos tu consegues ver o teu futuro. Ou as tendências. Tudo e mais alguma coisa, pelos sinais. Então tu dizes assim, espera aí. Então já está tudo escrito. Não há maneira de eu simplesmente dizer que eu tenho livre-arbítrio. Não, tu não tens livre-arbítrio. O que se diz livre-arbítrio são todos os programas e memórias que tu tens. E tu, com essas memórias e programas que tu tens, tu vais jogando a vida. Tu te comportas de uma maneira ou de outra, consoante os programas que tu tens. Tu pensas assim, eu estou a ter livre-arbítrio. Não estás a ter livre-arbítrio. Diz-me assim, vamos imaginar, tu és fiel, certo? Sim, ok, tu és fiel, não trais ninguém, és uma pessoa que não tens tendência para trair, ok. Consegues mudar isso? Consegues mudar o programa? Agora, a partir de agora, vou ser fiel, vou ser infiel. Não, porque isso é o teu programa. Então, este mundo, existem muitas versões, muitas variantes. Um é mais fiel, outro é menos fiel, e depois, dentro dessa parte de fiel e infiel, existem outras variantes que, conectadas com outras características da tua personalidade, vai fazer com que tu possas, sendo uma pessoa fiel, possas ser infiel,
ou não. Ok? Ou o fiel pode mudar, ou o infiel pode mudar para ser fiel. Depende das características, depende da tua situação. É preciso entender esta parte, porque se tu estás numa casa, vamos imaginar que tu tens medo de ser infiel. E esse medo, porque a pessoa tem medo, então a pessoa tem esta característica do medo, não é uma pessoa impulsiva, não é uma pessoa que tem a característica de a mim não me interessa, certo? Então essa pessoa não vai ser, apesar de ser infiel, ela não vai ser infiel. Ela tem tendência para ser infiel, mas não vai ser. Porquê? Porque tem medo. Então, tem certas características que, quando estão conectadas, vai fazer com que a pessoa se comporte de uma maneira ou de outra. É preciso que vocês entendam isto. Para quê? Para que as coisas, para que tu não penses, que tu dizes assim, eu tenho livre-arbítrio. Não, tu não tens livre-arbítrio. Tudo tem a ver com a tua informação e os teus programas que tu tens. E tu vais agir de uma maneira ou de outra, consoante os teus programas e as tuas memórias. E há certas... Eu sempre digo que nós, por exemplo, mesmo a parte da astrologia, há certos períodos na nossa vida que está lá marcado na nossa carta astral que alguma coisa muito má vai acontecer. Ou uma coisa muito boa vai acontecer. Vai haver ali um período da tua vida que vai ser muito bom. Ou muito ruim. Está lá. A altura em que vai morrer algum familiar teu, a tua mulher, o teu filho, ou vais ter um acidente grave, ou vais perder o emprego, vais passar muito mal, vais perder a tua casa. Ali naquele período vai acontecer alguma coisa muito, muito ruim. Está lá. Está lá a tendência. Então tu dizes assim, espera aí, mas quer dizer que isso tem mesmo que acontecer? Sim, tem que acontecer. A não ser que porque são vibrações. Mas para isso tem que se usar braçaletes com um certo tipo de metais e aí consegues, de certa maneira, afastar ou diminuir o que vai acontecer. E vocês dizem assim, mas isso é coisa de capeta, isto aqui é uma estupidez. Estudem. Se tu és uma pessoa que está neste caminho, tu vais ter de estudar isto tudo. Porque senão, tu vais andar neste mundo como uma barata tonta. Vais andar por aqui e não vais saber nada. Vais pensar que, vamos imaginar, tu tens esta parte do orgulho. Esta parte sei lá eu, como é que vou dizer? Em que tu simplesmente, vais de arrogante. Eu é que sei, os outros não sabem nada, né? Se tu tens essa tendência, e todos nós temos, de certa maneira, um bocadinho dessa arrogância, uns têm mais, outros têm menos, mas se tu fores uma pessoa dessas bastante arrogantes, tu vais ouvir-me e vais dizer, o que é que este gajo palhaço está aqui a dizer? Eu não acredito nada do que ele diz. Porquê? Porque tu tens essa memória e esse programa dentro de ti e faz com que tu penses de uma maneira ou de outra. Agora, se tu não estiveres assim, se tu fores uma pessoa mais aberta, mais a este tipo de conhecimento, tu dizes, sim, mais compreensível, se tu tiveres esse tipo de característica, tu já vais dizer, espera aí, eu vou estudar isto. Eu vou ver se realmente o que ele está a dizer é verdade. Então vou tentar conectar os pontos e depois vou ver a que conclusão eu chego. Sim, meus amigos. É assim que as coisas acontecem. Né? Dependendo daquilo que nós somos. E é por isso que eu digo que não dá para lutar contra o que está aí fora. Porque nós todos somos avatares com personalidades, com memórias e programas. E estas memórias e programas vão fazer com que a gente seja de uma maneira ou de outra. E todos nós temos tendências mais para a suposta espiritualidade ou não. Ou mais aberto ao conhecimento ou não. Por exemplo, sobrancelhas mais perto dos olhos. São pessoas que tendem a
a refletir muito. Quanto mais afastadas, menos tendência têm a pensar profundamente. Então, isto quer dizer que muitas pessoas não vão conseguir entender o que eu estou aqui a dizer. Porquê? Porque elas não vão refletir, não vão aprofundar o que está aqui, a informação. Não vai procurar. Porquê? Porque não têm essa tendência. Eles simplesmente vão ignorar isto. Hã? A sério, vocês estudem esta parte do rosto e vocês vão entender tudo e mais alguma coisa. Entendam que já está tudo escrito. As supostas tendências. E tu vais entender que não há maneira de modificar as pessoas. Ou és ou não és. O que pode acontecer, e agora vem a parte final, porque o vídeo já está a ficar um bocadinho longo, e isto também é muito difícil de explicar, de maneira fácil, para que vocês entendam. Agora vem a parte mais interessante, ou a parte que vocês têm que compreender, que é, vocês vão ter de largar este personagem. Recordem, terapeutas, presidentes, médicos, doutores, gurus da nova era, influencers, nós, pessoas normais como nós, tu e eu, não importa, pessoas normais, todos nós estamos a jogar o jogo. Todos. Neste momento, esta informação, estes programas que nós agora temos, mesmo este programa que eu tenho, é um jogo. Faz parte do meu programa, faz parte da ilusão do jogo. Este personagem existe. Este personagem está dentro dos programas. Todos nós estamos dentro dos programas. Todos. E outra das coisas, não é por ser médico, e agora só estou a dar um exemplo, porque muita gente se engana só porque tem bata, é médico, é boa pessoa. Não. Tu olhas para a cara dele, vês a fisionomia dele e tu já vês se essa pessoa tem mais tendência a ser uma pessoa do bem ou do mal. Ok? Ou se está... A sério, nem toda a gente que está a trabalhar, por exemplo, os polícias, os militares, são todos do bem? Não, claro que não. Eles não estão ali para fazer o bem. A maior parte deles. São tendências. São memórias e programas que eles estão a repetir ou a reparar. E depois existe um montão de memórias. É claro, tu não sabes ao todo o que é que o levou a ser o que ele é, não é? A procurar essa profissão. Porque está tudo dentro das memórias e programas. Sim. E tu vais ter de descobrir, né? Tu vais ter de saber que tu não és este personagem. No momento em que tu entendes que tu não és este personagem, que todo este jogo que nós estamos a jogar, e eu estou a falar dos gurus da internet, porque são essa parte que nos, de certa maneira, nos está a guiar ou para o mundo dos anjos, ou para o mundo dos, sei lá eu, das vibrações, ou da Paquinta D, ou do Deus, ou dos mestres ascendidos, ou de Jesus, ou de Buda, ou de Maomé. Então, vocês já entendem? Tudo isso está dentro do jogo. Se tu estás dentro disso, estás dentro do jogo. Estás dentro do jogo. Tu estás a jogar ainda o jogo. E é isso que as pessoas não entendem. Vocês sabem quais são as pessoas que entendem? As únicas pessoas que realmente entendem como é que este jogo funciona são os da sabedoria hiperbórea, e não todos, é uma percentagem muito pequena do pessoal que está dentro da sabedoria hiperbórea, porque aqueles que entendem, a maior parte das pessoas não entendem nada. As pessoas que estão dentro da sabedoria hiperbórea não entendem nada do que é o personagem, o que é um ser pedra, um ser de pedra. Não sabem o que é isso.
E depois temos os budistas, mas eu estou a falar dos budistas, não dos crentes. Aqueles que sabem que isto tudo é uma ilusão. Mas que não estão apegados a nenhum deuses. Hein? Porque existem os budistas fanáticos, né? Fanáticos que querem transmutar a Kundalini para poder ascender e poder se conectar com o Criador, que isso é o maior perigo que existe. E depois existem os outros que já se afastaram daí, já descobriram o engano e vão pela via da libertação, deles se tornarem eles mesmos, quer dizer, eles se desprenderem de tudo, do seu personagem, e eles se tornarem naquilo que eles realmente são, que é o não ser, né? Então entendam bem isto, nós vamos ter de desapegar-nos do nosso ser, deixar de jogar o jogo. E isso é a parte mais difícil que existe. Para isso, existe essa lista que eu vos indiquei, onde vocês vão ter de aprender um bocadinho de cada. Vocês não precisam de aprender todos, mas existem alguns que realmente vocês vão ter de aprender. Então, mas vocês vão pelos vossos interesses, né? Aquilo que vos chama a atenção. Possivelmente vai ser isso que vos vai ajudar, né? Então, meus amigos, isto é fácil. Já foi imprimido em nós os nossos programas, as nossas memórias, para poder jogar este jogo. Nós já somos este personagem. Parece que conforme nós vamos crescendo, nós vamos adquirindo novas características, mas isto já está dentro das tendências. Agora, como é que nós nos desapegamos disto tudo? Aí é que está o problema. O problema é que uma vez que vocês entendam isto, vocês têm que saber que vocês... agora eu tenho que me desligar do personagem. Agora, tenta-te imaginar tu, sem mente, sem emoções e sem corpo. Quem tu serias? Sim, tu tens que te tornar isso. Porque as pessoas estão todas viradas para fora, para o mundo da ilusão. E quando as pessoas estão viradas para fora, para o mundo da ilusão, estão perdidas. Estão dentro do jogo. Eu sou mestre de Reiki. Eu sou mestre do pêndulo. Eu. Dentro dos personagens. Eu sou da religião católica. Eu sou da nova era. Eu sou eu. As pessoas se identificam. Eu sou do Benfica. Eu sou do Porto. Eu sou do Barcelona, do Real Madrid, do Palmeiras. Estamos todos conectados a estes personagens. O que importa aqui é vocês saberem que vocês não são nada disto. Vocês vão ter de se desconectar de tudo isto, mas para isso vocês precisam de conhecimento. Para quê? Para que a vossa consciência se expanda. E agora o problema é, tu tens a tendência, né? Quando tu começas a conhecer o teu corpo, o que é que ele significa, qual é a informação que tu trazes? Agora, tu tens tendência para despertar ou não? Para sair deste mundo ou não? Porque muita gente não tem. E aí, tu vais ter de assumir, de aceitar que não, este mundo é o que é. Só tu podes fazer o teu trabalho. Mas é que aquela pessoa... Mas é porque é que aquelas pessoas agem desta maneira? Porque é que aquelas agem da outra? Agora há pouco tempo assassinaram aquele gajo que era um americano de Norte América, que tinha estava mais afinado com o Donald Trump, para a família tradicional e etc. Metade, os outros que não gostavam dele, né? Todos eles, bateram palmas porque ele morreu.
Só para vocês verem como o mundo está dividido em duas polaridades. Positiva, negativa, não é preciso ser positiva, negativa, mas está em duas polaridades. Uns estão de um lado, outros estão do outro. Cada um está a viver dentro do seu personagem. Então, agora que vocês já sabem disto, que toda a gente está a jogar dentro do personagem, que tu não podes despertar ninguém, a não ser que eles queiram despertar. Por exemplo, chegaste até aqui até aqui, então tu, com certeza, estás à procura de sair desta Matrix. Com certeza. Porque tu, possivelmente, quiseste ouvir outras versões de outras pessoas, não estar sempre a ouvir a mesma coisa, porque a maior parte das pessoas só fala a mesma coisa, ser uma e outra vez, uma e outra vez. Então vamos ver o que é que este gajo tem para dizer. Pode ser que tenha a solução, não é? Mas eu vou-vos dizer uma coisa. Não é que eu tenha a solução. Tu é que tens a solução. Tu é que vais ter de fazer o trabalho. Sim, a partir de agora, que tu já sabes este conhecimento, entre aspas, já sabes a forma de seguir o teu caminho, ou de encontrar uma solução para as tuas preocupações, para aquilo que tu desejas saber ou compreender, agora já tens a solução. Agora cabe-te a ti, e é isto que mais custa às pessoas, que é começar a ler. Ai, não me apetece, não tenho tempo, a minha família a minha família está, não tem, quer dizer, estou muito ocupado com a minha família, ou com o meu trabalho, ou com a minha saúde, não tenho tempo para nada, tenho com os meus amigos. Então isso depende de ti. Depende. Se tu quiseres sair da Matrix, parabéns. Se tu não quiseres sair da Matrix, parabéns a mesma. Porquê? Porque cada vez que tu entres para dentro, para esta Matrix, tu vais ser outro personagem. Tu vais te esquecer de tudo. E se tu te vais esquecer de tudo, tu podes estar aqui 1 milhão de vidas, que não se importa, que isto aqui não vai ter importância nenhuma. Isto é assim. Escolhas. Mas atenção! A prisão começa a ficar cada vez mais pequena. Nós estamos dentro de um metaverso, dentro de outro metaverso, dentro de outro metaverso. Isto vai ficando cada vez mais difícil de sair. Quando vierem aí os metaversos e colocarem todas as pessoas para dentro desses metaversos, dentro desse metaverso vai haver outro mundo virtual igual a este. Mas não só igual a este, é que vai haver vários planos. Agora, para tu saís de lá, se este aqui já é difícil, agora imagina entrar para outro. Tu vais entrar para lá, agora vais ter de ter a capacidade para sair de lá. Como é que vais conseguir? Quais são as ferramentas que vais utilizar? Agora, eu saio, por exemplo, nós saímos deste, vamos para outro. Existe essa possibilidade de nós sairmos deste e irmos para outro. Porque isto é como uma boneca russa. É um dentro do outro, um dentro do outro, um dentro do outro. E eu já demonstrei isso. Eu já tive uma experiência sobre isso, em que eu saí deste metaverso, e fui para outro. Isto quer dizer que existem muitos metaversos. Onde nós estamos a viver dentro de um, dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro, dentro de outro. Isto é fantástico. Por isso, temos que ir aprendendo, pouco a pouco. Vamos saindo de um, vamos saindo para entrar noutro, depois vamos tentar sair do outro, para entrar noutro, e assim para chegarmos ao final. Eu penso que seja assim. Primeiro temos que largar este personagem, soltá-lo, e quando nós soltamos este personagem, vamos para outro. Não nesta realidade, mas para outras realidades. Ou pode ser que realmente a gente consiga sair daqui. Pois é, meus amigos. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Escrevam nos comentários o que vocês acharam. O que é que vocês vão fazer. Se vocês chegaram até aqui. Parabéns. Vocês estão no caminho certo. E, como eu sempre digo, confia desconfiando de tudo e de todos, e nesta vida existem muitas
vidas. Até ao próximo vídeo.